Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gabriel aqui. Hoje nós vamos estudar um pouco de ciências. A gente vai ver um pouquinho e conhecer melhor o sangue. Dando continuidade no conteúdo da aula passada, que nós falamos um pouco sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema que bombeia o sangue pelo corpo. E é através do sangue que chegam nas nossas células os nutrientes, sais minerais e o oxigênio que o corpo precisa para se manter vivo. Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse conteúdo e ver do que o sangue é formado e o seu papel no nosso corpo, no nosso organismo. Bom, nós vimos na outra aula que o sangue ele é transportado para o nosso corpo através dos vasos sanguíneos, que são as veias, os vasos capilares e as artérias. Elas transportam o sangue de cima para baixo no nosso corpo e a função do sangue no nosso organismo é de realizar o transporte de nutrientes e gases e defesas contra agentes causadores de doença no organismo. Então, o sangue, ele carrega nele, tá, os nutrientes, o oxigênio e retira das células o gás carbônico e também nos ajuda o corpo a se proteger das doenças que tentam afetar o nosso organismo, certo? Bom, e antes de dar continuidade aqui, eu gostaria de pedir que vocês, cada parte que eu fosse falando, vocês fossem anotando para que vocês fixem melhor esse conhecimento, tá? Do que o sangue é formado? O sangue é formado basicamente por alguns componentes, que são o plasma, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, agora a partir desse momento, nós vamos ver qual é a função de cada um desses componentes do sangue. O que cada composto do sangue é o responsável por fazer. Então aqui eu trouxe um esqueminha, tá, de um vaso sanguíneo, de uma veia, e mostrando como o sangue é por dentro dela, visto através de um microscópio. Então a primeira parte que a gente falou lá do que o sangue é formado é o plasma. O plasma, com uma cor meio amarelada, meio transparente, ele corresponde à parte líquida do sangue. E a sua principal função é garantir o transporte das substâncias sanguíneas pelo corpo, ok? Então ele carrega lá dentro dele, desse plasma aí, o plasma permite com que as substâncias que estão no sangue circulem através do corpo, tá bom? A segunda substância são as hemácias. As hemácias são os glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos são responsáveis por dar a cor avermelhada ao sangue e também por transportar o oxigênio através do corpo. Então, as hemácias são conhecidas como glóbulo vermelho e responsáveis por dar a cor avermelhada ao sangue, tá? São essas plaquinhas vermelhas aqui, dão a cor avermelhada e também transporta o oxigênio pelo nosso corpo. A outra parte, o outro componente do sangue são os leucócitos. São conhecidos como os glóbulos brancos. E os glóbulos brancos, eles atuam na defesa do organismo e nos protegem contra as doenças. Então, quando nós ficamos doentes, o número de leucócitos ou glóbulos brancos, se nós estivermos com um corpo saudável, a tendência é que o nosso corpo produza mais glóbulos brancos. Então, quando ficamos doentes, o número de leucócitos aumenta rapidamente para promover essa defesa do nosso organismo. E por último, e também importante, nós temos as plaquetas. As plaquetas, elas atuam na coagulação do sangue. Isso quer dizer que quando nos machucamos, elas atuam na reparação do ferimento, controlando o sangramento. Então, o que é a coagulação? É quando o sangue para de sair, tá? Então, as plaquetas, elas são responsáveis
por formar aquelas casquinhas, sabe? As casquinhas que formam nos nossos quando a gente se machuca, quando a gente rala e faz um machucadinho e forma uma casquinha. Então, basicamente é isso, a coagulação do sangue. As plaquetas são as responsáveis por fazer esse papel de fazer com que o sangue pare de correr e pare de sair no corpo. E ela cria essa barreira aí para o sangue parar de sair. Bom, e fazendo um resumo bem rápido aqui, simples para a gente entender melhor, vamos lá. Aqui a gente tem um esqueminha de uma veia. Aqui é um vaso sanguíneo. Então, para não ficar confuso para vocês, eu fiz aqui, ó. Esse tubo é o nosso vaso sanguíneo que tem no corpo. Ele pode ser uma veia, pode ser um vaso capilar ou uma artéria, tá? Aquelas que nós vimos na aula passada. Então, dentro da veia que corre o sangue, tá? E no sangue a gente tem as 4 partes que eu falei, que é o plasma, que é essa parte meio amarelada e transparente, que é a parte líquida, responsável por transportar as substâncias através do sangue pelo corpo. A gente tem as vermelhinhas aqui, ó, que são os glóbulos vermelhos, são as hemácias e são responsáveis por dar cor, avermelhado ao sangue e mandar o oxigênio através do corpo, tá? Depois a gente tem aqui os leucócitos, tá? Que são esses escudos aqui. Então a gente usa a palavra escudo porque os leucócitos são os glóbulos brancos e os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso organismo, certo? E por último nós temos aqui em azul, a gente tem vários, as plaquetas. Então as plaquetas são responsáveis por reparar os ferimentos, formam as casquinhas nos machucados. Aqui é um M, tá? Então as plaquetas são responsáveis por reparar os ferimentos e elas formam as casquinhas nos machucados. Bom, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários ou me chamem no WhatsApp. Fique com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.